Olá, crianças, a paz do Senhor. Boa tarde. Essa tarde abençoada de chuva pra gente ficar dormindo com Jesus aí, ó, recebendo muito de Deus com a mamãe e com o papai. Ó, pra quem não percebeu, a gente tá numa sequência, né, de vários vídeos que mostram crianças que foram instrumentos de Deus, foram usadas por Deus para fazer algo bom por outras pessoas. E hoje a nossa história fala sobre um menino que tinha um lanche, tá? E essa palavra está no livro de João, capítulo 6, tá? O versículo do 1 ao 13. Até o 13 dá, para vocês entenderem a história, tá? E o nome dessa história é O Menino que Dividiu Seu Lanche com uma multidão e ainda sobrou. Então, a história começa assim. Jesus estava num lugar junto com os discípulos e ele atravessou o mar da Galileia para ir ao monte com os seus discípulos. Mas tinha uma multidão. Sabe o que é multidão? Muita gente. Muita gente seguindo Jesus. E Jesus subiu o monte e ficou lá de cima olhando. E aquela multidão estava seguindo Jesus porque Jesus curava as pessoas. Jesus fazia assim curas, né? Tinha sinais que seguiam Jesus, que estavam com Jesus. E é por isso que as pessoas estavam seguindo ele. Jesus, mesmo sabendo isso, que as pessoas estavam ali só pelo que ele podia fazer, que as pessoas estavam ali só para receber uma bênção, né? Porque, né, Jesus, é complicado isso, né? Então, Jesus olhou lá de cima do monte e ele teve compaixão daquelas pessoas. E aí, ele virou para um discípulo dele e falou, só para ver o que ele ia falar, só para ver o que o Felipe, o nome do discípulo era Felipe. E aí ele virou para o discípulo e falou assim, olha, onde será que a gente vai comprar um monte de pão para esse monte de gente? Aonde você acha que a gente vai comprar pão para esse monte de gente? O Felipe falou, ai Senhor, nem 200 dinheiros compra pão para esse monte de gente comer. Nem que eles comessem só um pouquinho, não dá não. Nessa hora chegou o André. E o André trazia um menino. Olha o menino. Olha, quem fala aí? É um menino. E ele tinha uma sacola. O André falou assim, olha, esse menino aqui falou que divide o lanche dele. Ó, mas o que ele tem não dá pra esse monte de gente não. Ó, é 2 peixes e 5 pães. Ó, 1, 2, a sacola do menino. 5 pães de cevada, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ó. André disse, ó, o que é isso para esse monte de gente? Jesus nessa hora falou assim, manda os homens sentarem. Tinha uma relva, quer dizer, gramado. E só os homens que sentaram eram 5.000. Naquela época não contava nem mulher, nem criança. Então imagina quanta gente não tinha naquele lugar. Muita gente, né? Acho que o dobro. Umas 15.000 pessoas, 10.000 pessoas. Então, tinha esse monte de gente. E aí, Jesus pegou... O menino ficou só olhando, né? O menino teve o quê? O ato de dividir o que era dele. E aí, Jesus pegou os pães do menino e orou, agradecendo pelo que ele tinha. Mesmo sendo pouco. Aí sabe o que aconteceu? Jesus dividiu os pães. Foi dividindo os pães e dando para os discípulos. E aí os discípulos foram dando os pães e os peixes. E com peixe, Jesus fez a mesma coisa. E foram dando os pães e os peixes para as pessoas que estavam lá. E mesmo assim, né? No meio do vídeo eu tô falando besteira.